Faltam poucos dias para o Natal, minha amiga Andréa Silva. Festa linda. Muito. E olha, já é grande o movimento nas lojas em toda a cidade, né? E o Jornal da Manhã volta a falar sobre os principais problemas enfrentados pelo consumidor na hora das compras. Uma equipe de funcionários do PROCON percorreu várias lojas de Salvador para verificar como os lojistas estão se comportando. E olha, eles encontraram algumas irregularidades que acabam passando despercebidas por nós consumidores. É verdade, viu? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no estúdio com a superintendente do PROCON, Cristiana Santos, que já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Mas antes da nossa conversa aqui com a superintendente, a gente vai ver como foi essa blitz realizada pelo PROCON. Nesse caso é uma coisa que acontece em muitas lojas de eletrodomésticos e outras lojas também. O fornecedor ele coloca o preço parcelado, coloca o valor da parcela, mas não bota o total, ou seja, aqui nesse caso a gente está vendo um valor à vista, um valor parcelado, mas não tem o total parcelado. E isso, muitas vezes, da forma como foi colocado, induz o consumidor a achar que esse parcelamento é sem juros, quando na verdade não é. O valor à vista colocado aqui, se somado com o total de 12 vezes da parcela, não vai coincidir. Ela deve dizer o valor total da compra à vista, o valor total da compra a prazo, ou seja, a soma das parcelas, o valor de cada parcela e, se eventualmente for embutido juros, o percentual de juros que está sendo cobrado. Esse, por exemplo, é um exemplo de como é correto se afixar preço para o consumidor. Você tem o preço à vista, tem o total de parcelas, o valor da parcela e o total do preço parcelado. Essa é a forma correta de se afixar preço para o consumidor. Essa, por exemplo, é uma infração bastante comum. Os lojistas, às vezes, tendem a estipular valores mínimos para pagamento, seja no cartão, seja em dinheiro, e isso não é possível. Ou o lojista aceita o cartão de crédito, o cartão de débito, o cheque ou o dinheiro, ou ele não aceita. Ele não pode estipular valores mínimos para aceitar determinadas formas de pagamento. Aqui é o caso de uma outra infração bastante comum. A informação ela não está clara. Se você perceber, tem 29 a partir de R$ 29,90, ou seja, não diz o preço, a partir de é um mínimo, mas não se sabe o preço ao certo, igual a 149 e 5 vezes no cheque, ou seja, várias informações confusas que não deixam o consumidor perceber o valor real do que ele vai pagar. Isso induz o quê? O consumidor a adentrar a loja e ter que perguntar informações ao consumidor. E o código absolutamente não apoia esse tipo de prática. As informações devem estar visíveis para que o consumidor mesmo saiba fazer a melhor escolha para ele. Isso aqui que a gente vê também é um outro tipo de infração. Repare que existe um cartaz grande, com peças grandes, brilhantes, dizendo ganhe um colar nas compras acima de um determinado valor. Só que o consumidor não percebe que existem letras bem pequenininhas aqui com restrições a essa promoção, ou seja, neste caso, limitando a validade da promoção. Pois é, Cristiana Santos, superintendente do PROCON, é impressionante a quantidade de armadilha e pegadinha que às vezes o consumidor precisa enfrentar, né? Nós vimos aí preço a prazo, preço à vista, o que tem que ser informado. Como é que se defende o consumidor nesse momento de ir às compras? A melhor defesa é isso que a gente está fazendo, é esse processo de educação e de esclarecimento para o consumidor. Ele precisa primeiro conhecer seus direitos para poder exercer. Isso é que empodera o consumidor. E algumas coisas que foram ditas, elas são muito interessantes para a gente desdobrar. Por exemplo, a questão da oferta, da informação. Tudo aquilo que está em qualquer tipo de informe publicitário, seja no folheto, seja na vitrine, faz parte do contrato e obriga o fornecedor. Aquela promoção, mesmo em letras pequenas, ele está obrigado a cumprir o que está dito. O folheto promocional que ele entrega no carro, o que ele colocar no folheto promocional, ele está obrigado a cumprir. O que ele colocar no anúncio de jornal ou na televisão, ele está obrigado a cumprir. O consumidor pode, inclusive, levar esse anúncio e dizer, olha, isso aqui é a prova de que vocês estão oferecendo isso. Exatamente, ele tem que cumprir a oferta. Toda a informação que é prestada pelo fornecedor obriga ele a cumprir aquilo que ele disse. E é importante lembrar que o consumidor tem o direito de saber, sim, antes da compra, quanto ele vai pagar, né? Se é à vista ou se é a prazo, em quantas vezes. Essa informação não pode ser negada. E algo que a gente vem dizendo já há diversas semanas, né? Ele tem o direito, está previsto na lei, não é uma faculdade do fornecedor, ele tem o direito de dizer à vista vai custar R$ 150 e a prazo vai custar 200. E aí ele opta por financiar ou não financiar. A escolha é dele, mas essa escolha ele tem que fazer com todos os elementos, e o fornecedor está obrigado a fornecer esses elementos.
Uma das coisas que a gente viu, ele não presta informação na oferta do preço à vista e do preço parcelado total. O desconto tem que ser mantido, Cristiana, no mesmo percentual, independentemente da forma de pagamento? Isso é uma outra armadilha muito grande, isso, né? A coisa do cartão. Os comerciantes não gostam quando a gente diz isso, né? Mas, na verdade, ele não pode cobrar um preço no cartão e um preço para pagamento em dinheiro. Por que ele não pode? Ele não pode repassar para o consumidor aquilo que é custo dele. Ele não pode repassar para o consumidor aquilo que é custo com energia, com o aluguel da loja, etc. Então, ele também não pode repassar aquilo que ele paga ao cartão. E quando ele dá desconto no pagamento à vista e não dá desconto no cartão, ele está repassando o custo da administradora do cartão para o consumidor. Ou seja, se eu for a uma loja hoje comprar um sapato, um presente, eu disser, eu quero pagar com o meu cartão de débito automático, mas eu quero esse desconto, eu tenho direito... Isso tem, o de débito automático, o preço de débito automático, o preço do pagamento em dinheiro, o preço do pagamento em cartão tem que ser o mesmo. O fornecedor prefere o cartão porque reduz para ele o risco da inadimplência do cheque. Então, o risco da inadimplência do cheque tem um custo. O cartão também tem um custo. Esses dois têm que ser arcados por ele, e não pela gente. Uma outra coisa importante que a matéria destacou é que o vendedor não tem o direito e não pode estimular o consumidor a pagar o valor mínimo, não é isso? Lá no cartão. Quer dizer, essa restrição, você só pode usar o cartão para compras acima de tal valor, isso não existe. Não existe. Se ele optou por ter uma administradora de cartão vinculada a ele, em que ele oferece a modalidade de pagamento cartão de crédito, tem que ser para tudo. E olha, nós fomos às ruas ouvir as queixas e, na verdade, recebemos também muitas perguntas, muitas dúvidas dos nossos telespectadores pela internet. Vamos acompanhar aqui, então, algumas perguntas mandadas. Olha, o Oswaldo Duda da Silva é mecânico. Pesquisei em várias lojas o preço de uma TV. Numa dessas lojas, o preço da loja era mais caro que o do panfleto promocional. Eles disseram que foi um erro da gráfica. Está certo isso? Não. Se foi o erro da gráfica, eles não podiam ter lançado o folheto promocional. Tinha que ter retido e mandado refazer. Ele está obrigado a cumprir o que diz o folheto. A loja tem que arcar com a consequência desse erro, né? Ele pode levar, inclusive, a TV pelo preço mais baixo, não é isso? Pelo preço mais baixo. O direito dele é o direito de fazer com que a oferta seja cumprida. O que está no folheto promocional tem que ser cumprido. Cristiana, tudo isso está no Código de Defesa do Consumidor. E que nós, consumidores, na hora que estamos lá comprando, temos direito de ter acesso a ele. Exatamente. Né? As pessoas têm essa prática de, não, olha, está no código, eu vou procurar aqui, vamos ver aqui para provar que ela está correta? Não tem, né? E o código, a lei que foi criada disponibilizando o código, obrigando os fornecedores, os lojistas a colocarem o código disponível para o consumidor, foi criada para isso. Para que cada um de nós exerça o nosso direito como cidadão, entre na loja e diga, não, é meu direito, e o lojista dizendo, não é, ele diga, não, eu quero o meu código. Olha, tem mais pergunta mandada pela internet, vamos ver. Bom. Essa aí é Maria da Hora da Pituba, ela fala, fui comprar um queijo cuia para o Natal, olha só, a loja dizia 3 pelo preço de 1, mas na hora de passar no caixa não tinha diferença nenhuma, era o mesmo valor da prateleira, fiquei danada da vida, diz ela. Tem toda a razão. Toda a informação colocada nos produtos, nas embalagens, nos folhetos, obriga. Significa dizer que você tem direito de fazer cumprir essa oferta. E isso é muito frequente. A gente vai encontrar, entrando em farmácia, você vai encontrar diversos produtos, em supermercado, diversos produtos, e a gente não tem o hábito de fazer essa conta. Né? Dona Maria está certa. A gente precisa aprender a fazer a conta de se aquela promoção corresponde àquela proporção de conteúdo a mais que eles estão oferecendo. Agora, para fazer essa conta, a gente tem que ter um tempo extra aí, né? Um tempo bacana na hora de comprar, para não se precipitar. A precipitação é uma coisa que atrapalha muito, né? Comprar a compra pelo impulso. A gente tem que comprar exercendo nossos direitos, né? Discutindo aquilo que você quer comprar e aquilo que você tem direito de exigir. Olha, não é brincadeira a quantidade de reclamação com relação a prazo para troca de mercadoria. Né? Tem gente que fala que a loja oferece 30 dias, outra 20 dias, 15 dias. O que é que diz a lei? Tem um prazo que vale para todo mundo? Cada loja tem uma regra? Como é que é isso, Cristiano? Essa pergunta é muito interessante. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, fala em troca em 2 circunstâncias. A primeira circunstância é quando um produto dá defeito. A segunda circunstância é quando a compra não é feita de forma presencial. Exemplo de compra por telefone, compra por internet. Aí você tem direito a trocar em 7 dias, não precisa ter defeito. Então, por lei, 7 dias em compras entre ausentes. Mas o contrato pode estabelecer prazo. E a gente esquece que existe o contrato verbal. Quando eu compro uma Coca-Cola na cantina, aquilo é um contrato. Quando eu entro num táxi é um contrato. Quando eu entro num ônibus é um contrato. Quando eu entro na loja é um contrato. E nesse acerto entre as duas pessoas, você pode estipular um prazo de troca independentemente do defeito, simplesmente porque você não gostou do produto.
No Natal isso é muito frequente, a gente compra um presente para dar de presente e quer ter o direito dessa pessoa que recebeu o presente Ir lá trocar. trocar. Mas como é que se estipula esse prazo? Ele tem que estar escrito em algum lugar? É interessante para o consumidor, isso fica aqui uma dica, que ele peça que conste da etiqueta, que ele peça que conste de um adesivozinho nos livros ou nos CDs, né? A gente coloca um adesivo lá, direito a trocar É um em 20 adesivo de dias, troca, 30 dias. né? E aí o prazo é aquele que você fixar junto com o lojista. É muito interessante que nesse período de Natal você faça isso. Cristiano, muito obrigado pela Obrigada presença, a pelas você. informações. Vamos ficar de olho e Isso. defendendo aí os direitos do consumidor sempre, né? Exatamente. Exige o código na loja. É isso. Obrigado. Olha, no próximo bloco aqui do Jornal da Manhã você vai ver muitos gols. Gols do Brasileiro Sub-20, da Copa Sul-Americana, gols do Mundial de Clube. O Santos venceu o Crash Reysol, é isso mesmo? Nome difícil.